Se você está cansado de comer somente arroz carreteiro com as sobras do churrasco, estou trazendo mais uma receitinha para compor a playlist Reaproveitamento do Churrasco, o escondidinho de churrasco. Pensa em um prato com uma apresentação impecável, delicioso e que pode ser servido nos almoços de domingo ou em datas especiais. Também pode ser servido como prato único. Pensa na praticidade. Então, chega de conversa. Vem comigo aprender a fazer essa belezinha. A lista completa dos ingredientes e do link da playlist está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fiz bastante recheio porque eu tinha bastante sobra de churrasco que fui armazenando no freezer. Tinha esses pedacinhos e mais 2 fraldinhas. Mas se você tiver menos, diminua os demais ingredientes e faça, porque fica super delicioso esse recheio e pode ser utilizado em outros pratos, como panqueca, empadão, tapioca. Depois vou estar postando outras receitinhas aqui. Cortei as fraldinhas em pedaços menores e coloquei na panela de pressão. Percebi que a quantidade de carne para essa panela de pressão estava pequena. Então, passei para uma panela maior. Cobri a carne com o caldo de carne artesanal. Vou deixar o link da receita aqui na descrição do vídeo. Mas se você não tiver o artesanal, pode utilizar o industrializado, ok? Tampei a panela e depois que pegou a pressão, deixei no fogo por 20 minutos. Depois que a carne estava macia, eu desfiei. Você pode desfiar como preferir. Eu prefiro desfiar na batedeira. Acho muito mais prático e rápido. Daí eu reservei a carne desfiada. É impressionante o sabor dessa carne. Fica com gostinho de carne seca com um toque de defumado. Perfeito! Em uma panela, coloquei 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Quando o azeite esquentou, entrei com uma cebola picadinha. Deixei refogar até a cebola começar a dourar. Em seguida, adicionei 2 colheres de sopa de alho amassadinho. Percebi que estava faltando azeite, adicionei mais 1 colher de sopa. O alho vai dourando e começa a grudar no fundo da panela. Então eu fui raspando para não queimar e não amargar, porque se ele queima, ele acaba amargando o recheio. Deixei refogar até o alho e a cebola estarem bem douradinhos. Olha que lindo! Entrei com uma pimenta dedo de moça bem grande, picada sem as sementes. Com uma folha de louro. Com 2 raminhos de manjerona in natura, mas é a gosto. Deixei refogar por mais alguns minutinhos. E entrei com a carne desfiada. Fui criando novamente aquele fundinho marrom. Adicionei 1 colher de sopa de alho amassado, a pimenta do reino, que é a gosto. Coloquei um pouquinho de sal, mas com cuidado, lembrando que a carne já era temperada com sal. Deixei refogar até começar a criar aquele fundinho marrom no fundo da panela, que vai trazer muito sabor ao recheio. Adicionei 3 tomates picadinhos sem semente. Tampei a panela para refogar em fogo baixo no próprio vapor, para soltar os líquidos do tomate e deglaciar o fundo da panela. Quando o tomate começou a desmanchar, começou a criar novamente aquele fundinho marrom no fundo da panela.
Durante todo o processo de cocção, fui raspando o fundo da panela para soltar a crostinha. Entrei com 300 gramas de requeijão cremoso. Deixei refogar até o requeijão derreter e desliguei o fogo. Entrei com a salsa e com a cebolinha, que é a gosto. Reservei o recheio. Coloquei 3 kg de mandioca na panela de pressão e cobri com água. A minha mandioca estava congelada, mas quando fresca eu já retiro o talo do centro da mandioca. Temperei com sal, que é a gosto. Levei para o fogo e assim que pegou pressão deixei por 10 minutos. Em seguida escorri a água. Para fazer o purê com a mandioca, você pode amassar com garfo ou processar no processador, mas é preciso tomar muito cuidado, porque ela fica muito pesada e se colocar muita mandioca pode forçar e queimar o processador. Eu faço no cooker, que é um processador mais robusto. Coloquei um pouco de leite e 1/3 do creme de leite no cooker. Entrei com 1/3 do requeijão cremoso, com 1/3 do leite de coco e um pouco da mandioca, aproximadamente 1 kg dos 3 kg cozidos, retirando o talo do centro. Dividi a mandioca em 3 partes para processar em 3 vezes para não forçar tanto o cooker. Como disse, a mandioca é muito pesada. Bati um pouco da mandioca no cooker. Desliguei e mexi um pouco com a colher e voltei a processar. Adicionei 1/3 da manteiga. Temperei com sal, que é a gosto. Coloquei um pouco mais de leite para não forçar tanto o cooker e voltei a processar. Ficou bem cremoso. Passei para uma panela, processei o restante dos ingredientes e levei a panela ao fogo. Deixei refogar até ficar assim, bem cremoso. Desliguei o fogo e cobri com plástico de uso culinário em contato. Montei os escondidinhos em embalagem para as marmitas do meu filho, em refratário para consumo do dia e para congelar, otimizando as refeições de outros dias, colocando em prática a OAA, Organização Alimentar. Primeiro coloquei uma camada do purê de mandioca. Em seguida, fiz uma camada com o recheio. Fiz uma camada com o queijo mussarela e mais uma camada do purê de mandioca. Finalizei com queijo parmesão ralado, mas o queijo que eu ralei. Não coloque aquele comprado de saquinho, não fica bom. Para congelar, como as marmitas não têm tampa hermética, passo um plástico filme antes de fechar a tampa. Assim protege mais para não ficar com gosto de comida que esteve no freezer. No refratário para congelamento, coloco 2 camadas do plástico filme, escrevo a descrição do prato e passo mais uma vez o plástico filme para a umidade do freezer não apagar a escrita. Rendeu 3 refratários médios e 4 marmitinhas. Ainda sobrou recheio para eu fazer um empadão, que vou estar postando aqui no canal. Ficou perfeito. O sabor parece que está consumindo escondidinho de carne seca, mas com saborzinho adicional do defumado. Delicioso, e depois do descongelamento também fica perfeito. Você jura que foi preparado no dia. É um prato que dá trabalho, mas que vale a pena ser feito. Gostou desse conteúdo e quer contribuir com o crescimento do canal? Se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.